Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Agradeço a todos que já são inscritos pela sua audiência e para aqueles que estão assistindo o canal pela primeira vez, também o nosso muito obrigado. Talvez você somente agora esteja conhecendo o canal e tenha contato com o nosso trabalho. Se assim for, não deixe de se inscrever, não deixe de dar o like aos nossos vídeos. São materiais importantes e interessantes para todos aqueles que têm algum interesse em imigrar, ou pelo menos para aqueles que têm até um outro interesse de passar um tempo em Portugal, para aqueles que buscam nacionalidade, para aqueles todos que buscam legalização, e aí é o foco do nosso tema de hoje, CEF, de novo CEF. Não é? Então, para vocês, o nosso muito obrigado. Desejamos a todos que sejam felizes com a sua marcação, que consigam finalmente a sua tão esperada vaga por parte do atendimento do CEF, que as vagas estão aí, estão abertas. Mas vamos falar das 31.304 vagas abertas em 23 de setembro de 2021 para marcação. Percebam, 31.304 vagas. Não é pouca coisa, é muita vaga. Porém, estas 31.304 vagas foram distribuídas dentro de várias categorias, de vários tipos de vagas. E isso nós podemos ver aqui embaixo, na matéria que nós vamos inclusive deixar o link desta matéria na descrição do vídeo, portanto os senhores poderão ter acesso à informação na sua íntegra, mas eu vou colocar na tela para os senhores aqui exatamente a quantidade de vagas por tipo de procedimento. Então vamos lá. Segundo o Serviço de Segurança, foram abertas 5.699 vagas para concessão de título de residência, 6.335 para título de residência com visto de residência, 1.230 para prorrogação de permanência, 8.241 para renovação do título de residência. Portanto, aquelas pessoas que já passaram por um processo, já têm sua residência e precisam renovar. 5.535 para a concessão do título de residência da União Europeia. São aquelas pessoas que estão aqui que precisam da residência porque são cidadãos ou são familiares de cidadão europeu. 902 de segunda via ou de alteração de dados, ou declaração de entrada, ou outras certidões. 410 para alteração de credenciais, cessação de duplicados, ativação de serviços online e outros. E 2.952 para autorização de residência para atividade de investimento. São os casos aqui que estão disponíveis a partir de 23 de setembro de 2021. Pois muito bem, isto tudo, como nós já falamos aqui, e já mostramos, são 31.304 vagas disponibilizadas pelo CEF no dia de ontem. Gente, vocês vão dizer assim, é muita vaga. Isto é uma gota no oceano. E o oceano, neste caso, são os milhares de imigrantes que estão em Portugal e que dependem de um serviço efetivo e ativo do Estado português, que neste caso, em especial, é o CEF, que é o órgão, que é o braço do Estado português responsável pela questão relacionada à imigração em Portugal. Ocorre que nós vemos e temos os dados estatísticos que são divulgados pelo próprio CEF anualmente em um relatório onde são esmiuçados todos os processos, as procedências, enfim. Qual é o trabalho do CEF? Como ele se dá, como ele ocorre
e quais são os números e qual é a representatividade de cada um dos países, ou seja, a origem de cada um destes imigrantes. Na nossa página nós temos inclusive um link que dá acesso direto a estes relatórios. Nós temos relatórios lá de 18, de 19 e de 20. Ano que vem nós vamos lançar o relatório 2021, então logo o CEF publique este relatório com os dados de 2021. Por óbvio, este ano nós tivemos aqui uma redução em alguns números. Já no relatório, falo do relatório 2020. Por quê? Por causa da pandemia. O relatório 2021 não vai ser muito diferente. Porém, como nós temos a reabertura do espaço aéreo, portanto, os turistas, os imigrantes podem adentrar em Portugal a partir agora do mês de dezembro, fora aqueles que já conseguiram de uma ou outra maneira vir antes. Mas agora, finalmente, o espaço aéreo está aberto. Então, facilitou a vinda destas pessoas. Então, imaginem quantos mil imigrantes entram. Nós já tivemos uma matéria esta semana de um órgão de imprensa, inclusive brasileiro, que fala em 100 mil imigrantes, 100 mil pessoas que vieram do Brasil para Portugal agora, depois da reabertura. Não confio lá muito neste número, porque é um número relativamente alto para tão curto espaço de tempo. Mas que com toda certeza é um número muito grande para um período curto, isto é, talvez não chegue aos 100 mil. Tenho lá minhas dúvidas, mas é um número elevado. Pois bem, ontem, quando então foram colocadas à disposição de todos os imigrantes que estão em Portugal e que pedem por um título de residência, que pedem por uma renovação, que pedem para uma prorrogação de permanência, que pedem para renovar uma concessão, que precisam de um título de residente para cidadão europeu, e fora outros trabalhos e fora outras especificações que estão aí no material que nós vamos deixar para vocês, uma coisa é certa. As vagas se esgotaram. Determinados tipos já não há mais vaga, inclusive no dia de ontem. Elas esgotaram ontem mesmo, por incrível que possa parecer. Você abre 5 mil vagas, elas desaparecem em questão de horas. Isto só tem um significado. Estas vagas todas, e este mercado está reprimido. Tem gente que conseguiu vaga, tem gente que não conseguiu. Os que não conseguiram têm milhares de ligações, centenas de ligações feitas ao CEF e não houve qualquer tipo de atendimento porque o sistema estava sobrecarregado. Esgotou o sistema de atendimento. Eu próprio, com o robô no celular e com tudo que foi possível, com várias linhas tomadas, para essa finalidade, não conseguimos uma sequer vaga para realizar o trabalho. Imaginem aqueles que estão lá trabalhando, que talvez deixaram de ir ao trabalho no dia de ontem, e talvez ainda hoje, para conseguir uma única vaga para resolver o seu processo. Faltou ontem no trabalho, vai faltar hoje no trabalho. Isso significa, para quem trabalha por hora, para quem trabalha por dia, um prejuízo que é calculável, mas é um prejuízo, porque esse dinheiro vai fazer falta no final do mês, e não consegue resolver. E se hoje ele consegue uma ligação na expectativa de que talvez hajam vagas para o processo dele, é capaz de receber uma resposta negativa por parte do CEF. No final, só se pode concluir uma coisa. O procedimento não atende à necessidade do mercado. De quem é a culpa? É do órgão CEF? Me perdoem os críticos, mas eu vou dizer que não. Porque o CEF, ele simplesmente está lá recebendo o quê? Uma ordem do próprio Estado português. Este sim, o grande culpado. Por quê? Porque falta investimento. Para aqueles que andam dentro do CEF, conhecem o CEF, algumas das delegações, os senhores devem claramente perceber isto. Temos 15 guichês de atendimento e 5, 3, 4 pessoas no atendimento.
Os outros guichês estão vazios, fechados. Mas por que está fechado? Por que não tem atendente lá quando tem uma sobrecarga de serviços? Faltam atendentes? Falta investimento em tecnologia? Também falta, mas talvez não tudo. Falta mudar o sistema. Quando eu falo sistema, eu falo de sistema mesmo. O tipo, o meio, a ferramenta informática colocada à disposição. Será que não há possibilidade de se alterar isso? Será que nunca ninguém parou para pensar que talvez, como é sabido, está na lei, quais são os documentos necessários? Qual é o procedimento para levar os documentos até o CEF? Por que é que eu preciso de um agendamento? Para comparecimento. Então, todos estes casos que ficam hoje ao telefone para fazer um agendamento de um título de residência ou para fazer um cartão de familiar europeu, que a gente sabe quais são os documentos necessários, por que é que isto não é possível através do meio informático? Eu entro, busco o artigo da lei e insiro os documentos e vão para análise. E depois da análise feita pelo CEF, eu recebo a informação de que eu preciso comparecer para colocar lá a minha digital, para tirar a minha foto no painel do CEF, para fazer o pagamento de uma taxa complementar, porque até a taxa inicial pode ser cobrada por meio eletrônico. Por que não? Será que não é possível desta forma? Será que nunca ninguém parou para pensar que isto poderia ser possível? Ou será que nós temos que ficar no velho 808-202-653? Até já decorei o número. É um deles. Pois, por quê? Telefone. Depois não há registro de que eu fiz esta marcação. Eu não tenho comprovante nenhum. Então, como eu vou provar para um outro órgão onde eu preciso ainda prestar contas de que eu fiz a minha marcação? Vejam, é um imbróglio. E aí eu digo mais. Não adianta trocar o nome da instituição de CEF para SE, de CEA para CEF, para IRN, para conservatória. Para quem for, todos os órgãos do Estado português estão sobrecarregados. O que falta é investimento por parte do Estado. Isso é fato. No quê? Em tecnologia, em preparo dos seus servidores para lidarem com a nova realidade que é a realidade informática. E, além disto, os novos devem ingressar. O Estado não contrata. E se o Estado não contrata e aumenta a demanda, o que acontece? Essa situação que estamos aí. E que todos os imigrantes, e que aqueles que não são imigrantes, mas que lidam com os imigrantes, são os intermédios, ficam aí recebendo o quê? Ligação telefônica? Não, porque eu não recebo ligação do CEF para dizer que a vaga está liberada ou não. Eu tenho que ligar para o CEF. E quando eu ligo para o CEF, o telefone não funciona. Não atende. Aliás, essa tônica de não atender telefone, com todo respeito, mas não é só o CEF. Tem muito outro órgão que você passa o dia tentando uma ligação e não há atendimento. Com raras exceções, você consegue falar com alguém dentro de uma destas instituições. Talvez agora, com a passagem do Covid, com a liberação, o telefone desocupe. Ou pelo menos alguém vá até o telefone. Mas perceba, se esta pessoa está em atendimento, ela não pode atender o telefone. E o telefone toca. Cai a ligação e não atende. Ou então vem a mensagenzinha dizendo que a linha está ocupada, que devo tentar mais tarde, e colocam-se à disposição através do sítio eletrônico. Mas o serviço que eu preciso não está no sítio eletrônico. Eis a questão. Eu ligo para o CEF para fazer um pedido de cartão de residente europeu, está ocupada a linha. E a mensagem diz que eu devo procurar o serviço eletrônico. Quando eu chego no serviço eletrônico, não há possibilidade, porque o serviço não é disponível. É o cachorro correndo atrás do próprio rabo. Com todo respeito. Complicado. Muito. E isso é responsabilidade do Estado português através do seu órgão competente, que é o Ministério da Administração Interna. Não há outro. Ele é que delega, ele é que contrata e ele é que é o responsável por toda esta situação que os imigrantes, e não só os imigrantes, porque o próprio cidadão português, quando precisa de um serviço destes órgãos,
enfrenta a mesma situação que o imigrante e que nós, que estamos aqui fazendo o nosso trabalho, também enfrentamos dia após dia. Faça chuva, faça sol. Essa é a realidade. Portanto, algo deve mudar. Tomara que mude e não demore, porque quando chegar 2022, portas abertas, turismo funcionando, nós vamos ter de novo um volume de centenas de milhares de pessoas buscando estes serviços e se nada for feito, nós só estamos jogando o problema para diante, ao invés de resolver. E resolver não é mudar sigla, não é mudar o nome do órgão, não é tirar determinadas competências do CEF e jogá-las para conservatório ou para quem quer que seja. Investimento em pessoal, em tecnologia e em atendimento. É isso que falta. Aos que estão no CEF, que trabalham no CEF, não cabe culpa disto. Infelizmente, é isto mesmo. Não cabe culpa ao atendente do CEF. Ele está lá cumprindo com o papel dele, recebe milhares de processos. O telefone é aquele, não tem outro. Os serviços poderiam ser informatizados, não são. Então, cá estamos nós. Hoje, mais uma vez, tentamos por horas a fio e nada se resolveu, nada se conseguiu. É mais fácil acertar na Euromilhões pelo visto do que conseguir uma ligação para o CEF. Pense nisso. Um grande abraço a todos e até a próxima, que seja breve. E quem sabe a gente tem uma solução daqui a pouco. Um grande abraço e até a próxima.